Eu queria trazer aqui uma palavra sobre a mesa, mas mais voltado para a mesa que nós temos nas nossas casas, né? Que é o lugar de encontro, né? Como esse tema, mesa, lugar de solidariedade e do encontro. Mesa, lugar da solidariedade e do encontro, né? Lá no capítulo 13 do Evangelho segundo João, nós encontramos o título, pelo menos na versão que eu tenho em mãos aqui, Jesus lava os pés dos discípulos. E lá no versículo 3, versículo 2 diz: enquanto jantavam, o diabo já havia posto o coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, o que viera de Deus e para Deus estava voltando. A partir desse capítulo 13, Jesus está, digamos assim, dando as últimas instruções. Então, tudo que acontece a partir do 13, no caso do relato de João, já tem a ver, digamos, já encaminhando para a noite que ele vai para o Getsêmani, depois para a prisão e tudo que vem depois. Nós temos já conhecimento bastante esclarecido disso aí, do que acontece na vida de Jesus nessa caminhada final, né? Mas aqui está aí, digamos assim, na refeição com os seus discípulos, à mesa com eles, e nessa refeição ele então institui a ceia. A refeição é da Páscoa, né? A celebração da Páscoa, conforme ritual observado pelos judeus. Agora, o costume dos judeus. Antes disso, eu queria fazer aqui uma observação. Talvez eu vá hoje falar algumas coisas referente à minha família lá de origem, dos familiares, e também na nossa caminhada como família. Então, para não sofrer tanta pedrada, eu vou logo falando do início, que eu vou fazer essas referências pessoais que nem sempre são muito boas. Então, fique tranquilo aí, deixe as pedras guardadas, viu? Fica tranquilo. Mas são exemplos que falam ao nosso coração e precisam, então, talvez, eu quero citar de estranhos. Jesus, então, está nesse convívio com os seus discípulos, instituindo a ceia. A prática da refeição do tempo de Jesus, e me parece que é a prática até hoje entre os judeus, eles não têm a mesa de refeição como nós temos, a altura da mesa, com cadeiras em volta, né? E nós geralmente sentamos, ou cadeiras, ou bancos em volta, e sentamos e nos servimos a mesa assim. A mesa deles estava mais baixa, em nível mais baixo, cerca de 50 centímetros talvez do chão, onde então eram colocadas almofadas, onde sentavam as almofadas e se serviam então de outra forma, não como nós estamos acostumados nos dias de hoje. Alguns admitem que se reclinavam, ou seja, que no cotovelo esquerdo se reclinavam e com a mão direita se serviam da mesa à sua frente, ao seu lado. Então, mas são então diferentes. Alguns costumes, além dos judeus, existem até hoje também essa prática. Quem está, digamos, mais habituado a ver doramas, vê que esses costumes também não sei por que estão rindo. Não que eu tenha visto, eu tenho ouvido falar, né? Tenho ouvido dizer que o pessoal, os sul-coreanos principalmente, né, que usam também esse costume nas refeições, mesa baixinha e assentados em almofadas ou reclinados à mesa, então diferente. Bom, mas isso não é o caso mais, digamos assim, crucial, só para termos a ideia de que há uma diferença entre a questão. Agora, eu trago na minha colocação hoje algumas ideias que foram primeiramente trazidas por Adroaldo Palaoro, que é um estudioso da Bíblia, estudioso da Bíblia, e traz então algumas as ideias. Eu quero então compartilhar alguma coisa daquilo que ele traz. Ele diz assim, que a prática de Jesus, quem mais causou espanto e escândalo, foi a partilha das mesas com os assim chamados pobres e pecadores.
ou também cobradores de impostos, os chamados publicanos. O que mais causou espanto à liderança religiosa da época foi Jesus se associar a essa gente que era, digamos assim, considerada à margem da sociedade de então. Ninguém se considerasse uma pessoa equilibrada teria, digamos assim, um relacionamento a ponto de jantar ou almoçar com uma pessoa dessas classes. E Jesus não teve nenhum preconceito quanto a isso e se associou a eles, participou das suas refeições e tudo mais. Para Cristo, a mesa era para ser compartilhada com todos. Quando eu digo que eu trago alguma experiência nesse sentido da minha família, então também tem essa questão que estou no pano de fundo. Na minha formação, nós tivemos sempre em casa, sempre não, mas com muita frequência, pessoas trabalhando que não eram nossos familiares. Dada a demanda, a necessidade, então pessoas que também precisavam do seu ganha-pão, como diaristas, trabalhavam lá em casa. Eles nunca almoçaram em separado. Sempre à mesa com todos os demais. E se faltasse lugar à mesa, quem ficaria em separado seriam, digamos, os meus, no caso, os irmãos menores, e quando eu era um dos menores também participava disso aí, ficava em separado, para que o lugar fosse ocupado por aquelas pessoas que vinham trabalhar conosco. Nunca houve distinção nesse sentido. Então, esse é um exemplo que eu tenho trazido e continuo vendo, observando. E graças a Deus, nós tivemos um período na nossa família, que certamente muitas outras famílias também tiveram, onde a reunião em torno da mesa era não somente de vez em quando, mas diariamente. E outro exemplo, então, lá de casa, é que todas as manhãs o café era todo mundo em torno da mesa, o almoço todos em torno da mesa e o jantar todos em torno da mesa. Quando o café era servido e todo mundo em torno da mesa, cada qual já tinha feito suas atividades do dia, sua tarefa diária, que todos tinham para realizar. Para então, juntos à mesa e antes da refeição, um texto bíblico era lido e uma oração, e então sim serviu o café e seguia-se em frente. Isso era taxativo e normal na casa. Quando pulando um pouco para frente, quando eu conheci Jussara, eu percebi que o pai de Jussara, nosso querido pastor Eusíris, de saudosa memória, tinha uma dificuldade nesse aspecto. Por quê? Porque a situação era outra, as circunstâncias eram outras. Havia membros da família que estudavam ou saíam muito cedo para o trabalho ou para o estudo. E outros estudavam à noite e chegariam muito tarde. Então, para reunir tanto para o café como para o almoço, para o jantar, ficaria um pouco difícil. O que ele instituiu? Uma vez por semana nós vamos fazer um esforço e vamos nos encontrar pelo menos para uma refeição por semana todos juntos. Para reunindo assim a família. Era isso? Estou falando assim a verdade? Então tá, estou acertando até aqui. Ok, então esse é o caminho, uma forma de encontrar para que a família estivesse reunida. A gente percebe que nos dias de hoje a dificuldade é grande nesse sentido, por causa das diferentes atividades que cada um tem nos seus horários de trabalho, de estudo, para ter a reunião que nós tínhamos na nossa casa, fica um pouco difícil, a gente reconhece isso. Mas há que se fazer um esforço para que de alguma forma a família se encontre. De algum momento a família se encontre. Seja uma vez por mês, ou uma vez por semana, pelo menos, se não for possível uma vez por dia, mas que esse encontro aconteça. Então, Cristo, ele tem essa posição. Ele se reúne e faz com que a mesa, que era para ser compartilhada por todos, para ele não ter preconceito, ele vai e participa dessas reuniões à mesa, né? Mas para os seus, digamos assim, adversários, isso era impróprio e totalmente inaceitável unir-se
com quem quer que seja que não fosse da mesma categoria deles à mesa. Então, comendo e bebendo com todos os chamados excluídos, Jesus estava então transgredindo e desafiando as formalidades e comportamento social das regras estabelecidas e formando assim, portanto, essa desigualdade e divisão e entrando em choque com aquilo que era tido como o que deveria ser estabelecido. Jesus então revela uma grande liberdade ao transitar pelas diferentes mesas. Jesus participava e compartilhava das refeições em qualquer mesa. Mesas que eram escandalosas para aqueles que se julgavam mais, digamos assim, na elite do que nós chamamos de religiosidade. Ele não só transitou por todas essas mesas, mas instituiu a grande mesa antes de instituir a igreja. A instituição da igreja vem depois. Mas a mesa da comunhão, da ceia, ele instituiu antes. Dada a importância, portanto, desse momento nós vamos participar daqui a pouco. Uma instituição que não é algo que meramente deve ser observado por prática ou costume, mas que tem uma importância que nós já sabemos, já temos falado sobre isso aí tantas e tantas vezes. Então, a mesa do lava-pés e da mesa da comunhão são duas referências dessa mesa extraordinária que Jesus instituiu e que nós precisamos levar em conta. Eu sei que existe uma denominação que tem esse hábito do lava-pés. Eu nunca fiz isso. Mas eu fico pensando, será que não seria necessário a gente fazer só para ver como é que é? Lavar o pé do outro. Já pensou nisso? É o que Jesus fez. É nesse contexto que João começa a dizer nesse capítulo 13. Lá pelas tantas, capítulo nós vamos ver, ele levanta de onde está, junto à mesa, levanta, pega uma toalha e uma bacia, enche a bacia d'água e vai começar a lavar os pés dos discípulos. E aparentemente não encontra resistência até chegar em Pedro. Pedro diz, não, comigo não, Senhor. Eu não. Jesus disse, se você não chegar aqui, você não tem parte comigo. Aí Pedro pula para o outro extremo e diz, então tá, então dá um banho completo, total. Aí diz, não, basta lavar os pés, né? Basta lavar os pés, né? Então, da mesa memorial, nós vamos pensar na mesa do dia a dia. Essa que eu estava começando a dizer, que nós funcionávamos lá em casa, eu tenho essa lembrança. Então, dessa mesa memorial, a mesa do dia a dia, esse é o movimento de vida inspirado por Cristo. A pedagogia de Cristo, ele institui a espiritualidade da mesa. Como disse, antes de Cristo fundar a igreja, ele fundou a comensalidade. Comensal justamente fala parte daqueles... Eu tenho a impressão que eu estou com um problema de microfone aqui, não? Ok? Talvez trocando aqui, né? Comensalidade vem do latim mensa, o que significa conviver à mesa. Conviver junto à mesa. Isso envolve não somente o padrão alimentar, o que se come, mas principalmente como se come. Com que, digamos, responsabilidade, com que importância tem aquele momento de estar aqui reunido para a alimentação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 10, versículo 27, ele vai dizer que
devemos não perguntar. Aliás, ele diz assim: quando um incrédulo convidar você para uma refeição, não pergunte nada, coma o que for colocado à sua frente. Alô? Coma o que oferecerem. O texto diz assim: comei de tudo o que puserem diante de vocês. Agora, alguns ao lerem esse texto, eles não encontram aquela palavrinha de 2 sílabas de. E leem assim: comei tudo o que puserem na vossa frente. Não é tudo não, né? Comei de tudo, mas não precisa comer tudo. Viu? Então, deixa um pouco para os outros também. Mas até às vezes tem pessoas que comem tudo ao invés de comer só de tudo, né? É que não leram direitinho o texto, né? Comei de tudo, ou seja, não se preocupe com de onde é que vem. O contexto lá era que estava sendo oferecida carne nos açougues que tinha sido oferecida aos ídolos. E às vezes essa situação voltava carne de lá para o açougue e era vendida cá. E isso naturalmente trazia escândalo para quem tinha dificuldade em aceitar esse tipo de situação. E trazia então dificuldade para alguns. E Paulo diz assim: olha, melhor não perguntar nada. E se você não perguntar nada, o fato de ter sido levado para cá e trazido para cá de novo, continua sendo alguma coisa que Deus inspirou e trouxe, digamos assim, fez com que o mal vivesse e trouxesse a condição de ser oferecido de alguma coisa para ser alimento de quem quer que assim se não se preocupem com esse translado. Mas como alguns haviam dificuldade de aceitar isso, então tudo bem. No mesmo contexto ele vai dizer: se você tiver liberdade de consciência quanto a isso, fique tranquilo, coma. Mas se escandalizar o seu irmão, não coma. A questão é não escandalizar. Se você não tem problema com isso, não tem problema com mais ninguém. Mas se junto de você tiver alguém que tem problemas, então não faça. Essa é a orientação do apóstolo Paulo. Mas aqui ele diz assim: se um incrédulo convidar você para uma refeição na casa dele, então coma o que ele oferecer. Essa é a orientação de Paulo, neste contexto. Então, não é o que comer, mas como se come. Ao reunir os seus discípulos ao encontro da mesa, ou junto à mesa, ele revelou o verdadeiro simbolismo desse simples móvel, mesa, que pode ser muito mais importante do que nós possamos imaginar. É um instrumento inesgotável instrumento de fonte de vida que pode surgir dessa questão, dessa comunhão. A comunhão que faz sonhar com a mesa eterna do reino e desafia os seus comensais a viver encontros solidários como hábito e dinâmica que preserva e promove a vida. Do encontro junto à mesa ao encontro com os mais excluídos deve ser um movimento inspirador de todos os seguidores de Jesus. E aí eu volto à minha experiência vivida na minha juventude, na minha casa. Não havia separação lá em casa. Da família com os que eventualmente trabalhavam conosco, não importando de onde eles viessem. Eles estavam juntos à mesa. Graças a Deus, Jussara tem tido a mesma forma de ver. Nós tivemos ao longo da nossa vida, graças a nossos filhos, pessoas nos ajudando. Numa certa ocasião, uma pessoa que durante anos esteve conosco e que fazia as refeições conosco. Dona Nilda, a irmã Nilda, lá da igreja Assembleia de Deus, na cidade onde nós morávamos, líder da igreja. Mas ela durante a semana estava conosco. E sempre estava conosco à mesa. A última experiência que estamos vivendo agora, nesses últimos tempos aqui, tem sido diferente. Temos também uma pessoa, uma irmã em Cristo, que há muito tempo está conosco, mas dificilmente senta-se à mesa conosco. É um problema dela. Jussara diz assim: Gal, o almoço está servido, vem almoçar. Eu já vou, irmã Jussara, já vou, daqui a pouco eu vou, só terminar aqui.
Esse terminar leva 1 hora mais ou menos, né? Ela tem um certo receio, então não participa desse momento, mas nós gostaríamos que ela estivesse também conosco. Mas esse é um problema dela, não é a questão da exclusão da nossa parte. Então, estar juntos à mesa, aqueles que seriam, digamos assim, para muitos, colocados à margem, e que os fariseus do tempo de Jesus não aceitariam de forma alguma, mas em cujas mesas Jesus transitava sem maiores problemas, precisa ser levado em conta, porque, como eu já disse no início, a mesa pode ser um lugar do encontro. Vamos ver daqui a pouco mais uma vez sobre isso aí. A bênção à mesa, ela instaura o horizonte para a partilha em que os alimentos são destinados à necessidade de todos os meios, por meio da responsabilidade ou da corresponsabilidade dos participantes, fazendo ou trazendo à memória o banquete da criação, sobre cuja mesa Deus preparou pão e vinho em abundância para todos. E se há fome sobre a terra, essa culpa certamente não é de Deus. Não é de Deus. A comunhão bíblica se realiza entre os distantes e diferentes, por meio de um gesto que não é um gesto de poder ou de empoderamento. Não. Mas de esvaziamento. Não de empoderamento, mas de esvaziamento. Não é de apropriação, mas de partilha, de distribuir. Não são mãos que acolhem, mas que distribuem. Atos capítulo 4, 32, nós lemos assim: ninguém considerava propriedade particular as coisas que possuía, mas tudo era posto em comum entre eles. Ao longo dos últimos tempos, e também na nossa atualidade mesmo, ouve-se tanto falar em comunismo. Aliás, já tem sido provado que esse comunismo não dá certo. Agora, esse aqui de Atos 4:32 dá certo. Comunismo assim funciona. Deixa eu ler de novo aqui. Ninguém considerava propriedade particular as coisas que possuía, mas tudo era posto em comum entre eles. Tudo era posto em comum entre eles. E não é isso que eu tenho visto nos comunismos atualmente, nesses últimos, talvez, séculos ou décadas, etc, etc. Fala-se muito em comunismo, mas esse comunismo não. Então, se quiserem botar comunismo para funcionar, peguem Atos 4:32. Aí vai funcionar. Tudo é em comum. Ninguém tinha particularmente nada. Então, preparar a mesa para fazer a refeição é todo um ritual. Comer junto à mesa é mais do que ingerir alimentos. Vai além. É entrar em comunhão com as energias que sustentam até o universo e por meio dos alimentos garante nossa vida. Por isso, mesa, ceia e banquete são cercados de uma rica simbologia. O próprio reino de Deus, no ensino de Jesus Cristo, é apresentado como ceia ou banquete na casa do Pai, quando ele diz: quando eu vou comê-lo naquele dia no reino de meu Pai. O que ele está preparando aqui, ou deixando aqui como amostra, é apenas uma pálida lembrança daquilo que será aquele dia, né? Quando o Criador tirou do pó da terra e de lá dele fez o homem e a mulher, ele pôs com o seu hálito no coração deles o desejo do encontro um com o outro. Esse desejo pode até estar camuflado, mas ele está presente em cada ser humano, do encontro. Então, junto à mesa que se dá o processo de humanização e comunhão, a partir desse ato sagrado, podemos olhar o outro mais de perto
escutá-lo mais de perto, senti-lo mais de perto. E aí um sujeito chamado Manuel Dias Mateus, que é um espanhol, mas que realizou um grande trabalho na América Latina, ele diz assim: a comida, o alimento em nossas refeições não é somente o que aparenta, mas remete a algo que está atrás de si, para além de si. Portanto, o gesto de sentar-se à mesa para comer revela um tipo de relação social de um determinado grupo humano, diz Manuel Dias Mateus. A mesa é um sinal de encontro e comunhão. Ao mesmo tempo que sinaliza, ela realiza aquilo que sinaliza. Ou seja, a intercomunhão, aliás, a intercomum união. Comunhão é essa palavra é formada de duas palavras, a união comum. E aqui nós temos então a intercomunhão, ou a intercomum união. A missão da mesa é criar a comunhão tridimensional. Primeiro, intrapessoal. Eu comigo mesmo. Intrapessoal. Depois é a interpessoal. É eu com a outra pessoa. Quem sabe do outro lado ou ao meu lado. E a terceira é transpessoal. Eu com Deus. Então, essa tridimensionalidade, interpessoal, eu comigo mesmo, a intrapessoal, eu comigo mesmo, interpessoal, eu com outro ser, e a transpessoal, eu com Deus. A mesa é esse agente passivo, mas também construtor de novas possibilidades, novas chances de vida. Aliás, ela existe enquanto lugar de refeição por causa do ser humano. De certa forma, o ser humano a modelou e nós temos esses modelos de refeição até os dias de hoje. A refeição em torno da mesa representa um ato comunitário, reforça nos participantes os laços da humanidade, da compaixão, laços de mútua confiança, laços de comunhão. Outra vez aparece aqui a união comum, comunhão. Por toda essa carga de simbolismos, a mesa não pode ser posta de qualquer maneira. Deu para entender? É muito importante estar à mesa para a refeição. Certamente é. Toda essa carga de simbolismos, a mesa não pode, ou não, pelo menos não deve ser posta de qualquer maneira. A sala que ostenta a mesa deve ser um local aconchegante e íntimo. Para quê? Para realizar exatamente o milagre do encontro. Eu falei no início que mesa é o lugar de aconchego e também do encontro. Do encontro. Ela passa a ser um tipo de altar. Algo importante. Deve ser preparado e ornado com carinho, deve ser digno de realizar sua missão sagrada, pois os sagrados são aqueles que dela se aproximam e se sentam em torno dela. Os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, essa é a grande necessidade. Mas é também necessário descobrir um outro tipo de alimento que só pode ser colhido na delicadeza da inter-relação, no encontro gratuito com o outro. Na mesa e com ela, aprendemos a acolher o outro como dom de Deus. Aprendemos a nos doar, aprendemos a partilhar, aprendemos a receber, aprendemos a escutar, aprendemos a falar, aprendemos a contemplar o outro com a sua singularidade. A mesa é também lugar onde acolhemos as alegrias e as tristezas do outro com quem partilhamos a nossa refeição. A mesa da refeição, portanto, é o lugar do suporte das relações. Espaço que garante o sustento que alimenta o corpo, o emocional, o psíquico, o espiritual e o social.
Esse lugar é humano e é revelador. É um lugar fecundo e fértil, onde o imprevisível e o inimaginável pode acontecer. A mesa da refeição se torna lugar de humanização do ser humano, espaço de verdadeira reserva da humanidade. Muitos são aqueles que sabem abrir mão, ou abrir as suas mãos, partir o pão, saciar a fome do irmão. Isso me faz lembrar outra vez minha experiência vivida em família. Quando nós tivemos essa experiência, meus pais que não tinham, digamos assim, instrução acadêmica. Interessante que o meu pai pouco sabia de questão de leitura e alfabetização, pouca coisa ele fez. Mas se tratasse de semear uma lavoura, eu ainda não encontrei outro que fizesse igual a ele. Semear lançando sementes mesmo. Arroz, trigo, qualquer coisa assim. Uma lavoura preparada para isso, manualmente falando, né? Ele levava seu material lá e seguia aquela linha. Ou abrir covas para plantação de milho. Não encontrei outro ainda que fizesse igual. Máquinas fazem isso, mas manualmente não vi, não. Então não tinha muita instrução, mas tinha... E era um homem de pouquíssimas palavras. Falava muito pouco. Minha mãe falava mais. E a mãe também mais esperta na questão de leitura e escrita e tudo mais. Para ter uma ideia, ela tinha a habilidade de escrever em letra gótica, que eu não aprendi, não. Mas ela havia aprendido e fazia isso muito bem. Aí eu lembro do senador da República, Magno Malta, que diz que a mãe dele, ele usa muitos exemplos que a mãe deixou para ele. Diz que a minha mãe era uma analfabeta profissional. Ou seja, quer dizer assim, de pouco estudo. Mas a mãe de Magno Malta deixou tanta coisa interessante para ele que ele usa até hoje. Eu lembro de algumas coisas de minha mãe. Quando ela dava conselhos para alguém e essa pessoa não queria ouvir os conselhos dela, então ela dizia, largando de lado o seu dialeto pomerano que usava normalmente, buscando do alemão clássico, dizendo assim, wer nicht will, der hat schon. Ou seja, traduzindo livremente, diz assim, quem não quer, já tem. Não quer ouvir o conselho, então, fazer o quê? Mas essa era a expressão dela. Então, isso eu nunca esqueci que ela usava essa questão. Procurava dar orientação, conselho, mas a pessoa não queria ouvir. Então, quem não quer, já tem. Não quer ouvir, deixa para lá. Então, esse universo da mesa da refeição, que o ser humano vai se autoconstruindo, autodefinindo como ser humano que é. Mas esse ser humano também tem uma partícula divina. Não é só humano. Dentro de si tem uma partícula divina, tendo sido criado à imagem e semelhança do Criador. Diviniza-se enquanto se humaniza, e humaniza-se enquanto se diviniza. O simples gesto de passar ao outro o que o outro precisa é um gesto despojado de poder ou de segundas intenções. Quando alguém passa um prato de comida ou um pedaço de pão ao companheiro, está passando mais do que isso. Porque servir é o nome fundamental do gesto, ou é o gesto fundamental de estar à mesa. Há nesse gesto necessidades atendidas,
e o cuidado amoroso perpassa as refeições. E perpassa as relações desse estar junto nas refeições. Sem dúvida alguma. Baseia-se o necessário revigoramento físico para a continuidade do caminho, o esforço no trabalho, preservação da saúde e, sobretudo, a saúde espiritual. O ritual da mesa rompe as distâncias e garante a proximidade, estabelece o estreitamento dos vínculos com o outro junto à mesa ou em torno da mesa. Eu queria deixar aqui um desafio. Junte-se com outros para refeições. Você pode até convidar todos, não precisa convidar todos de uma vez só, mas convida gradualmente. Tenha essa experiência. Leve outros para a sua casa. Hoje nós tivemos o privilégio de estar na casa de alguém, não sei se eu estou autorizado a falar. Pode falar? Clebson disse que sim. Pois é, estávamos na casa de Clebson, uma refeição maravilhosa. Kaique também chegou lá, mas chegou tarde, mas chegou. Então, esse é um projeto que vale a pena ser estimulado, de fazer esse esforço. Uma forma boa de fazer isso é o que? O projeto que se chama de juntar as panelas, né? Você pode contribuir quando você vai para a casa de alguém, por que não? Né? Então, a espiritualidade da mesa, ela exala gratidão aos que se assentam em torno dela. Com isso, ela nos inspira a vivermos uma espiritualidade do encontro e do serviço, prestando serviço ao outro. Essa é a prova da autenticidade do verdadeiro seguir a Jesus Cristo. A mesa do Senhor se prolonga e se visibiliza na mesa da família. Para concluir, eu diria o seguinte, traz aqui uma pergunta. Descubra na sua mesa o seu pão, na sua jornada, no seu chão, no seu cotidiano, o inesperado que vem do outro, em sua fome, em busca de mãos abertas que saibam partilhar. Rever é preciso o sentido e o lugar da mesa da refeição. No seu ambiente familiar, e talvez seja necessário perguntar, é na minha casa a mesa da refeição lugar facilitador de partilha e convivência e crescimento? Essa é a pergunta que eu quero deixar. É na minha casa a mesa da refeição lugar facilitador de partilha e convivência e crescimento? Mesa, lugar da solidariedade e do encontro. A mesa que eu estou falando aqui, ela pode e deve ser uma oportunidade para conduzir pessoas a uma outra mesa, que é a mesa da comunhão, espiritualmente falando. Para a mesa do nosso dia a dia, do alimento diário, da alimentação diária, nós não temos, digamos assim, nenhuma restrição. Não há nenhuma seleção a ser feita, como disse, não deve haver. Se algumas pessoas assim o fazem, eu creio que fazem equivocadamente, e não deve ser assim. Deve ser para todos. Mas a mesa do Senhor, ela tem uma seleção, que não é nossa. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 26, ele diz assim, porque todas as vezes que eu comeres desse pão e beberes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que venha. E aí diz lá pelas tantas, por essa razão, quem come do pão e beber do cálice do Senhor de maneira indigna,
será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo. Ou seja, a mesa do Senhor é para todo aquele que tem parte com o Senhor, ou seja, que tem o Senhor Jesus como seu Salvador único e suficiente. Esse então participa da mesa que Jesus disse, fazer isto em memória de mim. E aí diz o versículo seguinte aqui, que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Então esse é o processo. Está convidado a participar da mesa do Senhor, dessa mesa que lembra o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, todo aquele que tem uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, que já teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que já entregou a sua vida a Jesus e já recebeu de Jesus Cristo o sim do perdão dos seus pecados. Então esses devem participar dessa mesa do Senhor, que é apenas simbólica aqui. Jesus disse, eu estou participando pela última vez e só na glória celestial com meu Pai, no reino celestial, que eu participarei outra vez, participarei de novo. Portanto, vamos considerar essas verdades, levando em conta que a mesa da refeição, como família, como instante muito importante, deve ser levada em conta. E se você ainda não tem tido até então esse privilégio de participar da mesa do Senhor e precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo, não adie, não protele essa decisão, porque o tempo está curto. Nós não sabemos quanto nos resta até o dia da vinda de Jesus. É preciso que nós tenhamos a nossa vida com Ele resolvida, no sentido de estarmos em dia com aquilo que é o plano de Deus para a vida de qualquer ser humano, a reconciliação por meio de Jesus Cristo. Então nós vamos